Cara, esse foi o pior jogo do Campeonato Brasileiro e talvez um dos piores jogos da temporada. Assim, dos que a gente tinha alguma expectativa, né? Se tratando de um clássico, esse foi o pior do ano, sinceramente. Não teve jogo pior que esse. Um negócio horroroso. Não aconteceu nada, rapaziada. É até difícil vir aqui e analisar essa partida, né? Um show de horror. O Santos morrendo de medo do Palmeiras, né? O Santos entrando em campo para se defender o tempo todo, mesmo jogando em casa. O Santos, um time que não teve a atitude de repente ir para cima, tentar triangular alguma jogada, tentar buscar uma vitória, né? E o Palmeiras, um time que a gente esperava, né, que o Palmeiras fosse pelo menos tomar as ações do jogo e triangular passe e chegar em linha de fundo, ser o Palmeiras que a gente conhece, que a gente vê aí nos últimos tempos dominando o futebol brasileiro, o futebol sul-americano. E não foi isso que aconteceu, cara. O Palmeiras parecia que estava num jogo treino, né? Duas equipes, na real, desinteressadas, né? Duas equipes sem propósito em campo. Sinceramente. Em relação ao Santos, eu não fiquei surpreso. Porque o empate terminou sendo até que bom pro Santos, né? Você empatar com o Palmeiras, cara, tá bom. Sinceramente. O Santos, não dá pra imaginar que o Santos vai buscar a vitória contra o Palmeiras. Independente onde quer que seja. Se é na Vila Belmiro, no Allianz Parque, enfim, onde quer que seja, cara. Tá bom pro Santos empatar com o Palmeiras. Só que no que diz respeito ao Palmeiras, eu não sei se o time sentiu a ausência ali de repente, né? Sentiu a ausência do Abel. Beleza, ele tava passando as coordenadas ali pro auxiliar dele, mas não é a mesma coisa. Não sei se de repente foi isso. Mas o Palmeiras foi muito aquém, né? Do que a gente imaginava, cara. O Palmeiras titular. O Palmeiras que tá num bom momento aí, nos últimos jogos, voltou a ser um time que joga bem. Porque em determinado momento aí da temporada, o Palmeiras até que tava conseguindo as vitórias, mas sem jogar um futebol ali vistoso. E dos últimos jogos pra cá, o Palmeiras tava bem pra caramba. Jogando um futebol bacana, deixando de levar gol bobo, enfim, um sistema defensivo sólido, um meio de campo, pô, jogando muito. E não foi o que a gente viu hoje, cara. Assim, foi um negócio que eu, particularmente, eu nem tenho muito o que falar, rapaziada. Sinceramente, cara. Sobretudo o segundo tempo do jogo, porque no primeiro tempo faz parte, é um clássico, né? E aí, uma equipe termina esperando a outra, e aí o futebol termina não fluindo. Acontece o primeiro tempo não ser bacana. Acontece, de repente, o time que tá ali na casa do adversário, ele fica esperando pra ver se o adversário vai pra cima. Ele não sabe exatamente se vai jogar no contra-ataque, o que ele vai fazer, como é o caso do Palmeiras. Só que no segundo tempo eu esperava mais. Eu esperava que essa equipe do Palmeiras fosse mostrar mais futebol, né? Fosse mostrar ser aquela equipe aguerrida, né? Aquela equipe que, porra, o Palmeiras é brincadeira, o Palmeiras é um negócio absurdo. Mas não foi isso, né? Porra. Esse Palmeiras hoje pareceu aquele Palmeiras de, sei lá, caiu pra segunda divisão, cara. Um time sem brio, um time sem propósito em campo. Longe de ser o Palmeiras aí, multicampeão nos últimos anos, vem dominando o futebol. Longe disso. E aí entrou o Endrick no segundo tempo e não agregou nada, né? É difícil achar adjetivo, rapaziada. Pra essa atuação do Palmeiras, cara, difícil. Em relação ao Santos, eu já esperava por isso. Uma atuação dentro do parâmetro, né? O torcedor santista cobrou, o torcedor santista na arquibancada, no jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. Ele exigiu a vitória do Santos e tudo mais. Porra, velho. Todo mundo imaginava que não dava pra esperar que o Santos fosse ganhar do Palmeiras. Em relação ao Santos, eu não tô nem um pouco surpreso. Era isso mesmo.
Uma atuação mais ou menos. Agora, em relação ao Palmeiras, eu fiquei surpreso, cara. Negativamente falando. Foi uma atuação longe de ser daquele Palmeiras envolvente, né? O Veiga jogando muita bola, surpreendendo ali, chegando de elemento surpresa, finalizando. Longe disso. Rony, Dudu, criando jogadas. Entrou o Endrick. Longe disso, cara. O time do Palmeiras apático em campo. O time do Palmeiras oscilou. Não é nenhuma tragédia também. Provavelmente vai ter muita gente na mídia esportiva querendo meter o pau, enfim. Não é uma tragédia, acontece. Vai ter jogo que vai oscilar muito para baixo, né? Como foi o Palmeiras. Em relação aí ao futebol apresentado pelo Palmeiras, não pode continuar nas próximas rodadas, né? Mas um jogo específico é normal. Mas que ficou meio, olha, extremamente frustrante, ficou. Eu que torço para um time rival, esperava que o Palmeiras fosse mostrar um futebol melhor. Imagina o torcedor palmeirense, cara. Acabou, né, com a perspectiva do torcedor palmeirense em relação a esse jogo. Foi extremamente frustrante. Foi extremamente decepcionante o futebol que o Palmeiras apresentou. Mas de qualquer modo, conseguiu aí um empate fora de casa. O Botafogo consegue uma grande vitória contra o Fluminense, né? O melhor futebol do país e tudo mais. O Botafogo conseguiu ali uma sobrevida na liderança do Campeonato Brasileiro. E vê uma equipe que, de fato, vai despontar, vai brigar pelo título, perdendo uma rodada, né? O Palmeiras perdeu uma rodada, cara, sinceramente. Não tem muito adjetivo pra falar dessa atuação do Palmeiras não, rapaziada. Não sei se foi pela ausência aí do Abel, sei lá, cara, mas o Palmeiras, ele foi decepcionante. Sinceramente, Botafogo sorri com isso, né? Botafogo tá contente com essa rodada. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.